6 horas, né, uma criança ou adolescente é vítima de estupro no Brasil. Na Paraíba, um idoso, gente, de 71 anos, 71 anos, ele foi preso, acusado de estuprar a neta da companheira. O estupro aconteceu no município de Queimadas, quando a menina tinha 6 anos. 6 anos, minha gente. 6 anos, é uma criança ainda. É a idade do meu filho, eu só fico pensando nisso. Mas aí o caso, ele só veio à tona através de desenhos que a menina, hoje com 10 anos, fazia na escola. Aqui no estúdio, eu converso hoje com o psicólogo Fabrício Oliveira sobre a importância de se observar os sinais que as crianças apresentam. Nós que somos mães, pais, avós, tios, né? A gente tem que ficar muito atento aos sinais que as nossas crianças apresentam, né? A forma de falar, de agir, observar, né, sempre, né, como que essa criança está, se essa criança mudou em alguma ocasião, porque às vezes ela pode estar mudando e você não está observando, não está, né? Às vezes não entende porque ela está diferente, alguma coisa tem. E hoje, né, eu estou aqui com o Fabrício mais uma vez. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Para a gente falar desse assunto, que é um assunto não muito feliz, né? É um assunto meio triste, infelizmente. Mas, assim, eu quero agradecer a sua presença de novo aqui, porque esse caso, ele só veio à tona, né, por causa de desenhos. Desenhos que a menina fez do abusador sendo preso. Como, Fabrício, a gente, né, pode identificar sinais de que a criança ela está sofrendo algum tipo de violência? Seja de um senhor idoso, seja de uma pessoa adulta normal, né, uma pessoa adulta que eu falo normal, né, desculpa até a expressão, mas é uma pessoa adulta mais jovem, um pouco, mas que seja de maior. Como que a gente pode identificar que essa pessoa está sofrendo abuso? É uma criança, minha gente, que tinha apenas 6 anos, começou a ser abusado. Ou seja, o homem tem quantos anos? 71. Isso. Com 65 anos, ele começou a abusar a menina. Hoje ela tem 10, né? Ou foi com 66? 6, né? Se ela tem 10, 66. Isso. O cara tinha 66, por aí. Exato. Então, Marília, obrigado pelo convite. Né? É um assunto muito triste, mas porém que tem que ser discutido para a sociedade ficar alerta. Às vezes, a companheira é tão apaixonada pelo esposo... Fica meio cega, né? Que ela fica cega, ela não acredita que aquele esposo tem aquela índole de fazer aquela atividade, né? Então, a gente tem que entender que os sinais, sim, são importantes. Desenhos, os comportamentos da criança, porque às vezes a criança é alegre, feliz e começa a ficar acuada, chorando. Então, isso é importante a gente observar. Uma coisa diferente disso é os desenhos, porque não é normal uma criança desenhar partes sexuais, coisas íntimas. Isso não é normal. Então, a partir do momento que a criança começa a fazer esse tipo de desenho, já é um sinal vermelho. Por exemplo, tem uma criança que eu atendi quando eu estava ainda na faculdade, que ela desenhou a mãe, o pai, o irmão e o cachorro. Lá no final da folha desenhou ela. Por que essa distância? Então, alguma coisa ali estava acontecendo. Eu acredito que podia ser uma rejeição da família, o cachorro era mais importante. Então, hoje em dia, começou-se a perceber isso e é importante isso. Os professores, que eu dou parabéns a esses educadores, que eles são como se fossem os vigilantes, né, dos pais, de perceber nos desenhos, né? Antigamente, desenhou isso, era normal. Não, não é normal. Então, é importante que o professor, o educador, tenha a maior atenção naquilo que a criança desenhou. Porque aquilo pode ser um pedido de socorro. Não tem aquela coisa da mulher que desenha, né, X. Um X. É a mesma coisa, é a criança. Aquilo é um pedido de socorro, né?
que a sua parte cognitiva está atuando ali. É como se fosse o inconsciente dizendo, professor, me ajude, eu estou passando por isso. Porque às vezes ele acha que a mãe, a avó não vai acreditar. Que aí vem aquela coisa, ela é tão apaixonada por esse indivíduo que ela não tem a noção que ele pode fazer isso. Mas qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa. Então vamos ficar atentos ao ensinar. Bom, esse estupro contra esta menina, gente, de Campina Grande, aconteceu quando ela tinha 6 anos, né? Hoje ela já está com 10, como a gente viu aí no início. E, ou seja, ela já vinha sofrendo já há uns 4 anos, né, esse estupro e também a ameaça. Que tipo de ameaça a gente não sabe, mas toda ameaça afeta realmente o psicológico de qualquer outra pessoa, qualquer pessoa. Isso. Como é que fica hoje o psicológico dessa criança, que tinha apenas 6 anos, hoje tem 10, ainda é uma criança? Como que será que está o psicológico dessa criança, meu Deus? Eu acredito, Marília, que está muito perturbador. Ela perdeu a confiança naquela representação que ela tinha de avô. Porque se a avó era solteira, casou com outro, ela não tinha o avô, né? Então, a partir do momento que a avó tinha aquele companheiro, era aquela representação significativa do avô, do acolhimento. Então, ela está perturbada, ela perde aquela fé no homem, né? No ser humano masculino que vá a dar um abraço nela, ela começa a ter rejeição. Então é importante que ela tenha acompanhamento com um profissional. Uma coisa interessante, Marília, é que assim, às vezes a criança, como já começou há 6 anos, né, ela tinha 6 anos, ela acha que aquele abraço, que aquele toque nas partes íntimas era um carinho. Ela não tem a maturidade, né, a noção de entender que aquilo era um abuso. Então, a gente vê tanto, né, propagandas aí do avô, dando carinho aos netos. Então, acredito que ela foi na inocência de achar que era um carinho, entendeu? Então, qualquer coisa, um abraço diferente, uns toques diferentes, é um abuso. Então, ela deve ter achado que era carinho pela inocência. Aí ela foi crescendo, né, e começando a ver, e aquilo foi se transformando em desenho para ela como é que se diz, explorar os momentos que ela passou com o avô. Né? É como se fosse lavando, né, aquilo que estava passando na vida dela, naqueles desenhos de partes íntimas, de coisas diferentes que não é normal para uma criança. Jamais, gente. As crianças, né, que sofrem violência, né, elas costumam, se fechar para o mundo, elas ficam menos, digamos, menos introvertidas. Como é que elas ficam? E qual deve ser, né, o acompanhamento? Como é que deve ser o acompanhamento dessa criança, Fabrício? É importante a gente ter um olhar diferente para aquilo que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se ela foi abusada por um senhor, é importante que ela seja acompanhada por uma psicóloga do gênero feminino, né? O que é que a gente pode perceber? Ela sempre foi alegre, ela sempre foi feliz, aí ela começa a ficar triste, chorando, ela começa com medo. Se você toca nela, eu já passei por crianças que eu fui, aí isso é um sinal de abuso. Sim. Então, o pai, a mãe, né, que tem um casamento, que tem filhos de outro casamento, ela tem que ficar muito atenta, né? Tem que ser um vigilante 24 horas das atitudes do marido com os filhos e ambos, porque aquilo já pode, né, mostrar que é um sinal, né? E a gente teve há uns 15 dias atrás o genro que estrupou a idosa, né? A filha chegou, a esposa dele, e encontrou ele estrupando a mãe, né? Uma idosa. Gente. Então a gente tem que entender que qualquer pessoa pode ter essa atitude. Não é porque eu sou apaixonado, eu sou casado e é meu mundo que a pessoa não pode ter uma índole dessa. A gente tem que perceber que a gente não pode confiar em ninguém. É verdade, viu? Meu Deus do céu. Isso é um doido, homem. Pelo amor de Deus.
Deus me livre. É bom que ele esteja lá na cadeia, os cabas, olha, faça bem muita coisa com ele, se não já fizeram. Já fizeram. E a gente tem que presos, também... Tem preso que não gosta não, né? Eu já ouvi Exato. falar que tem preso que não gosta não desse tipo de coisa, não. A gente tem que entender, Marília, que a gente mora numa cidade tropical, que as crianças, né, usam shorts curtinhos, roupas curtinhas por causa do calor. Ela tem que usar o que ela quiser, entendeu? Mas a gente tem que entender que a gente tem uma pessoa diferente dentro de casa. Exato. Então, tem que começar a perceber... A se policiar também nessas coisas, né? Exatamente, isso. É verdade, viu? Muito bom aqui o nosso assunto de hoje, muito Tá importante. bom. Você, Obrigado. como sempre, né, tirando nossas dúvidas. Muito obrigada, viu, Fabrício, por ter vindo esclarecer. E fiquem atentos, gente, fiquem atentos. Se você tem um casamento e filhos de outro casamento, fique atento. Porque, só aconteceu na família do outro, na sua pode acontecer também. Cuidado com isso. Não são todas as pessoas, né? Deixando bem claro. Não vamos generalizar, né? exato. Mas a gente tem que sempre, né, ficar de olho, principalmente quem tem filhas. Meninas melhor prevenir, também, né? Acontece com meninos também, mas... Exato, melhor prevenir do que depois, olha o transtorno que essa criança vai passar agora. Psicólogos, né, um trabalho para ela se socializar de novo. E como será que ela vai crescer? Será que ela vai crescer uma pessoa triste, violenta, uma pessoa com medos, né? Eu já vi relatos de mulheres que nunca mais casaram, porque ficaram com aquele trauma na cabeça. Tá achando que todos os homens eram daquele jeito. Exatamente. Assim. Infelizmente. Mas a gente vai um pequeno intervalo, eu volto já, porque temos muito assunto aqui para bater papo aqui hoje, dessa terça-feira, viu? Te convido a não sair daí, fica comigo, viu? Já eu volto.